pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos o como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal do quinto ano, sejam bem-vindos ao nosso sábado letivo. Hoje é dia 26 de junho de 2021, nosso sábado letivo. Não se esqueça de preencher o cabeçalho no seu caderno e a gente vai hoje retomar os conceitos que foram trabalhados em matemática durante toda a semana. Mas vamos do princípio. Você vai começar o cabeçalho identificando a nossa escola. Escola Municipal, Professor José Flávio de Freitas. O nome do estudante, cada um de vocês. Turma, quinto ano A2 do turno matutino. Hoje é dia 26 de junho de 2021, sábado letivo, tá? O professor Anderson e vamos ao trabalho? Muito bem, pessoal. A nossa aula esta semana de matemática, a aula da atividade complementar, foi de geometria plana. Por quê? Para a gente relembrar aquilo que nós estudamos lá no terceiro ano de perímetro, para compreender bem a atividade do PET volume 3, que falava sobre os sólidos geométricos. A gente precisava retomar essa atividade de geometria plana lá do terceiro ano. Bom, então vamos lá. Alguns conceitos de suma importância para que a gente consiga continuar nesses conceitos, nessas atividades. Nós precisamos relembrar alguns conceitos muito importantes de geometria plana. Vamos saber lá? Bom, primeiro que nós precisamos relembrar é sobre a reta. A reta ela é representada por uma letra maiúscula e é uma linha ilimitada e unidimensional, ou seja, ela possui apenas uma dimensão, tá certo? É o comprimento, essa dimensão da reta, e pode apresentar três posições. Olha aqui, ó, direitinho, ó. A reta ela pode ser horizontal, na linha do horizonte, tá? Aquela que o pessoal fala, é a linha do caderno. É, sim, mas olha só, não fala em matemática simplificando os termos. Vamos falar o seguinte, a matemática ela tem o seu linguajar próprio. A matemática tem as regras próprias. E para compreender direitinho, a gente precisa usar aquela que é a linguagem que representa o nosso mundo presente na matemática. Então olha só, a reta pode estar na horizontal, pode estar na vertical. Não posso falar em pé? Não, não pode falar em pé. O sentido é sentido vertical, beleza? Em pé você falava lá quando você aprendeu esse conceito lá no terceiro ano. Aqui no quinto ano nós vamos trabalhar com a terminologia matemática para ela, beleza? E nós temos também o sentido diagonal, que é o que nós chamamos comumente de inclinada. É o terceiro modelo que você está vendo aqui. Então olha, o sentido horizontal, o sentido vertical e o sentido diagonal ou inclinada, beleza? Cuidado, hein? Se você jogar no Google vai aparecer exatamente esse aqui, ó. Reta inclinada. Mas o termo correto na matemática é diagonal.
tá certo? Por que eu resolvi usar esse termo aqui? Porque quando você for pesquisar no Google e aparecer reta e inclinada, você não pode se esquecer que o termo matemático é diagonal, certo? Então olha só, a reta ela não tem fim. Ela vai infinitamente nos sentidos que o exercício te pedir. Então fica bastante atento. Isso é o conceito de reta. Beleza? Dependendo das posições que nós colocamos as retas, elas podem coincidir, ou seja, se cruzar, possuindo assim um ponto de encontro entre as retas. E quando a reta tem um ponto de encontro, nós chamamos de reta concorrente. Professor, não é aquela reta de esquininha? Não. Esquina é a orientação espacial no bairro. Quando você está andando no bairro, o encontro de duas ruas, que nós chamamos de esquina. Esquina é o ponto de encontro de duas ruas. Você, vou te aguardar na esquina. Já na matemática, na linguagem matemática, são retas concorrentes com pontos de intersecção. Eu não entendi o que ele falou. Ponto de intersecção é o ponto de encontro de duas retas concorrentes. Ah, agora eu entendi! Vocês lembram que o professor já colocou isso lá no PET? O professor já colocou esse conceito lá no PET complementar, o PET 3 do nosso município. Já teve essa regrinha lá, mas vamos retomar e falar novamente. Beleza? Olha só, dependendo das posições, quando elas se cruzam, ou seja, possuem um ponto em comum, um ponto de intersecção, de encontro, chamamos essas retas de retas concorrentes. Por outro lado, as que não possuem um ponto em comum são classificadas de retas paralelas. O que são retas paralelas? Aquelas que andam lado a lado e não se encontram, não tem ponto de conexão. Se está lado a lado e não se encontra, são retas paralelas. Um exemplo disso, a folha do seu caderno. As linhas do caderno são paralelas, ou seja, você pode continuar o desenho, elas não vão se encontrar. Já a margem do seu caderno, ela é concorrente com as linhas, porque ela tem pontos de encontro com as linhas. Ficou claro? Outro conceito que a gente precisa entender é o segmento de reta. Diferente da reta, o segmento de reta é limitado, pois corresponde à parte entre dois pontos distintos. Ou seja, o segmento de reta é esse espaço que nós temos aqui. Olha, determinado pelo pontinho. Geralmente o segmento de reta é o que aparece para a gente nos exercícios de matemática, tá? Então, calcule o espaço entre os pontos A e B. Você vai estar trabalhando com o segmento de reta. Na figura tal, o ponto A até o ponto B, o vértice A até o vértice B. Então, geralmente é o segmento de reta onde tem a informação do cálculo que nós vamos usar dentro do exercício matemático. O próximo conceito que nós vamos relembrar é a semirreta. A semirreta é limitada somente em um sentido, ou seja, ela possui um início, mas não tem um fim. Quando a gente está falando de semirreta, olha só, o ponto de início dela está aqui, o pontinho, e a outra parte dela, aqui da setinha, significa que essa reta, essa semirreta, não vai ter fim. Tá? Então aqui o ponto de início determina que ela é uma semi-reta. Como a setinha vai estar presente aqui, quer dizer que ela é infinita. Segue e pode colocar pontos à vontade dentro dessa reta aqui. E quando você delimitar um ponto, o seu segmento de reta vai estar dentro da semi-reta. Perfeito? Outro termo muito importante quando a gente trata da geometria plana ou não plana são os ângulos. Só para se lembrar, para a gente rememorar o que é ângulo. Ângulo é formado
pela união de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum, chamado de vértice do ângulo. Observa só, ângulo é a medida do distanciamento dessas retas, tá certo? Então, ele é formado a partir de um ponto de encontro de uma semi-reta, um segmento de reta. Começa ali no vértice e quanto mais essas retas vão se afastando, maior será o seu ângulo. Os ângulos são aferidos com uma régua chamada transferidor, tá? E os ângulos mais comuns são classificados em ângulo reto, é o ângulo que nós chamamos de 90 graus, está presente muito nos quadriláteros regulares, tá? Por exemplo, quadrado, retângulo, tá? Nós costumamos ter o ângulo reto. Ângulo agudo é aquele que vai do 0 até o 89, é chamado de ângulo agudo. A partir dos 0 graus, nós temos um ângulo chamado de ângulo agudo. E o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que tem a sua abertura ou distanciamento das retas superior ao ângulo de 90 graus. Beleza? Pessoal, para você que ainda não usou, mas já comprou a famosa régua redonda, esse é o transferidor que a gente usa para fazer a aferição dos ângulos, tá? Então toda vez que a gente vai trabalhar com a medida de ângulo, o material mais adequado para fazer essa medida é o transferidor. Aqui o professor colocou de exemplo o transferidor de 360 graus, que é aquela régua circular. Mas você tem também o transferidor de 180 graus, que é a metade desse que o professor colocou aqui no exemplo, tá bom? Plano. Quando a gente fala na matemática em plano, né? Não, pessoal, ó, em matemática as palavras têm outros significados e aí você precisa prestar muita atenção quais são os seus significados dentro da nossa linguagem matemática, tá? Então, o que significa plano? Na matemática, ele corresponde a uma superfície plana bidimensional, ou seja, que ela possui duas dimensões, geralmente comprimento e largura. Nessa superfície que se formam as figuras geométricas, tá? Olha só, o exemplo aqui eu vou dar para vocês do quadrado. Nós temos a largura ou comprimento e a altura, que pode ser determinada aqui. Dependendo do local que você for pesquisar, a altura vai entrar como largura, tá? Para dar duas definições diferentes. Então, assim, dependendo da fonte onde você for encontrar essa, onde você for pesquisar, eles vão determinar que largura e comprimento são medidas, unidades diferentes, tá? Como a gente falou aqui desde o começo, como o professor falou para vocês, que era largura e altura, para não confundir essa semana, vamos continuar com essa mesma definição. A altura e a largura são os conceitos de duas dimensões que são aplicados nas figuras planas. Você também pode encontrar, dependendo do lugar que você for pesquisar, outras definições. O importante é você se lembrar que quando está falando de uma figura bidimensional, ela tem apenas duas medidas para você considerar: altura e comprimento ou largura e comprimento, beleza? Dependendo do local que você for pesquisar, a altura vai entrar como largura, tá? Para dar duas definições diferentes. Então, assim, dependendo da fonte onde você for encontrar essa, onde você for pesquisar, eles vão determinar que largura e comprimento são medidas, unidades diferentes, tá? Como a gente falou aqui desde o começo, como o professor falou para vocês, que era largura e altura, para não confundir essa semana, vamos continuar com essa mesma definição. A altura e a largura são os conceitos de duas dimensões que são aplicados nas figuras planas. Você também pode encontrar, dependendo do lugar que você for pesquisar, outras definições. O importante é você se lembrar que quando está falando de uma figura bidimensional, ela tem apenas duas medidas para você considerar: altura e comprimento ou largura e comprimento, beleza? Ah, agora eu entendi! Quando nós estamos falando de plano na matemática, não é você planejar algo maquiavélico ou bondoso. Não, o que você está falando é de um espaço onde você vai planificar em duas dimensões alguma coisa do nosso dia a dia, tá? Você pode planificar, por exemplo, fazer a planta baixa de um edifício, que é o planejamento. Fazer um croquis de um bairro, isso é um plano. Beleza, pessoal?
Vamos em frente. Outro conceito que nós abordamos na última aula foi o conceito de perímetro. E o que é o perímetro? Corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Ou seja, é a cerquinha da figura, para ficar bem simplificado para vocês. Reta parte de um vértice e se encontra no outro vértice. De um vértice até o outro vértice. De um vértice até o outro vértice. Fechando assim com segmentos de reta, uma figura plana. Nesse caso aqui, nós temos um retângulo. No exercício que o professor pediu na aula, muitos de vocês não compreenderam, e é bom que tenham mandado essas dúvidas para o professor, que quando eu vou contar um perímetro de um quadrilátero, eu preciso somar 4 lados iguais. No exercício que o professor propôs, eu coloquei a informação de um lado, no campo de futebol, 70 metros, e do outro lado do campo de futebol, de 100 metros. Observando que uma era a base e a outra era a altura. E eu tinha deixado sem completar as outras duas. E pedi no exercício 4 que vocês fizessem o desenho no caderno e completassem com as informações que estavam faltando. O que estava faltando, pessoal? Bom, se um lado mede 3 metros, o outro lado mede também 3 metros. Se a altura é de um retângulo regular, a sua altura será igual. Observa que tanto a informação da esquerda quanto a informação da direita são iguais. 3 centímetros, 3 metros, 3 quilômetros. Não importa quanto for, vai ser sempre a mesma medida. E a base? Se a base mede 5 na parte superior, na parte inferior vai ser igual, 5 centímetros, 5 metros, 5 quilômetros ou qualquer outra medida de comprimento. Isso nós não misturamos unidades de medidas e cada coisa tem a sua própria unidade de medida. Para calcular tempo, unidade de medida de tempo. Para calcular peso, unidade de medida de massa. Para calcular comprimento, unidade de medida de comprimento. A matemática ela é muito rica nessa leitura do mundo. E é exatamente por isso que precisamos entender qual unidade de medida está sendo empregada no exercício que nós estamos fazendo. Professor, mas eu posso ter metros e ter que transformar em centímetros? Sim, porque tanto os metros quanto os centímetros compõem a unidade de medida de comprimento. E aí você vai precisar saber, para transformar centímetros em metros, é a transformação da unidade de medida que o professor ensinou. Quantos centímetros tem 1 metro? Olha, fala centímetros. Tem 100. Então 1 metro é igual a 100 centímetros. Então se eu tenho 300 centímetros, para transformar, quantos metros eu vou ter? 300 dividido por 100 para encontrar a metragem. E se eu tenho 3 metros, transformar aquilo em centímetros? 3 dividido por 100, eu vou encontrar os centímetros. O perímetro correspondente a todos os lados da figura plana. Então, no exercício, eu tenho que considerar a base, tanto superior quanto inferior. A altura, tanto da esquerda quanto da direita. Se não tiver, e se tiver faltando esses números, eu vou ter que completá-los, certo? A não ser que use a fórmula. Mas o exercício que o professor pediu não era de fórmula. Era para que você completasse os dados faltantes. Então você ia copiar o dado que estivesse nos lados do exercício que o professor passou. Eu passei 2 exercícios diferentes, um do campo de futebol e o outro de uma praça, para que vocês completassem com as unidades faltantes e determinassem o perímetro. Beleza? Ficou fácil agora de entender? Beleza, pessoal. E para terminar a nossa semana,
Hoje nós iremos trabalhar com um conceito de área. A área de uma figura geométrica expressa o tamanho de uma superfície. Assim, quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Lembrando que os conceitos de perímetro e área se aplicam em figuras planas, tá? Área e perímetro são para as figuras planas. O quadrado, o retângulo, o triângulo e todas as outras figuras planas que nós temos, certo? Lembrando que cada uma dessas figuras planas tem a sua área, que é essa parte interna aqui, tá? Todas elas têm a sua parte interna. E cada uma delas, para facilitar o cálculo dessa parte interna da figura, tem uma fórmula para resolvê-lo. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos começar então pela área do quadrado. A área do quadrado é igual à multiplicação de seus lados. Para ser um quadrado, a figura precisa ter seus 4 lados iguais, certo? Essa é a definição de quadrado. É uma figura plana com 4 retas iguais, 4 segmentos e retas do mesmo tamanho. Bom, então o que nós temos? Nós temos essa formulazinha que vai ajudar a resolver. Ó. A área do quadrado é igual a lado vezes lado. A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Aqui a gente precisa prestar bastante atenção numa coisa. Na linguagem matemática, muita gente erra o exercício porque não sabe ler a fórmula. Quando eu estou lendo uma fórmula matemática, não leio letras. Na matemática, nunca vão entrar letras. O que nós temos aqui são informações da matemática representadas com símbolos. Então, eu tenho aqui, esse é o símbolo para área. Área é igual a lado multiplicado por lado. Lado vezes lado. Então, se o meu lado aqui é composto por 2 metros, eu vou colocar 2 metros ao quadrado. 2 vezes 2, qual que é a área? 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, vamos pensar aqui. Eu tenho um quadrado, né? E ele vai ter 5 metros de lado. Então, cada ponto dele vai ser igual a 5 metros. Olha, cada lado dele é igual a 5 metros. Então eu vou pegar a fórmula e vou substituir. Tá? Ao invés de ser a área, vai ser a área é igual a 5 vezes 5. Né? Na primeira fórmula, a área é igual a 5 vezes 5. Já na segunda fórmula, fica a área é igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5, olha na sua tabuada para saber, é igual a 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Quando você estiver calculando, basta substituir na fórmula os valores que você vai encontrar na figura. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, olha só. Essas fórmulas, elas servem para que a gente encontre o valor da área de um polígono. Utilizando essas fórmulas, cada uma para o tipo de polígono que ela se aplica, nós vamos encontrar de maneira muito mais fácil o conceito de área. Bom, o professor explicou agora há pouco a área do quadrado. Agora vamos ver qual é a fórmula para a área do retângulo. A área do retângulo, ela é utilizando... A área do retângulo, ela é encontrada multiplicando-se a medida da largura, ou a altura, que a gente representa pela letrinha H, pelo comprimento, ou seja, a base, representada pela letrinha B. Então, olha só. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A base é o comprimento, ou o lado, ou a semirreta maior, multiplicando a altura, ou seja, a largura, ou
segmento menor. Lembrando que quando a gente está falando de um retângulo, nós temos duas paralelas maiores e duas paralelas menores para compor aquela figura retangular. Preste bastante atenção nisso, ok? A área do triângulo é igual à multiplicação da base por sua altura e o resultado você divide por 2. Olha só, para encontrar a área do triângulo, você pega a sua base, multiplica pela altura e o resultado você vai dividir por 2. Por isso que o pessoal acha que a área do triângulo é a mais difícil de ser encontrada. Não, ela não é a mais difícil. Você só precisa prestar mais atenção nas informações que você vai ter no problema, tá certo? Então você vai ter uma informação que vai substituir aqui a base. Vai ter uma informação que você vai substituir aqui na altura. E para encontrar você faz essa multiplicação. Base vezes a altura. Depois que encontrar o valor, você divide por 2. Mas como a gente está fazendo uma introdução, nos exercícios de hoje, eu não vou cobrar de vocês a área do triângulo. Vamos trabalhar apenas com os quadriláteros, tá bom? Para facilitar para vocês, mas quero que vocês fiquem sabendo que mais para frente faremos esse trabalho com a área do triângulo. E já que falamos em exercícios, vamos começar as nossas atividades. Olha só, primeira atividade. Não se esqueça, pessoal, determine a área de uma sala quadrada, sabendo que a medida do seu lado é 6 metros. Não se esqueça, para determinar a área, você vai precisar usar a formulazinha aqui, hein? A área é igual a lado vezes lado. Vai substituir na fórmula a medida que o professor já deu. Se há uma figura quadrada, a fórmula para trabalhar a área do quadrado é lado vezes lado, certo? Questão de número 2. Vamos calcular a área de um quadrado, sabendo que seu lado maior mede 50 metros. Quanto medirá o lado menor do quadrado? Tem como medir a área desta figura? Muito bem, pessoal. Observa que tem uma pegadinha aqui nesse exercício número 2. Fiquem atentos. Primeira, tem 3 questões no exercício 2. Primeiro, eu estou convidando vocês a calcular a área de um quadrado, sabendo que seu lado maior mede 50 metros. Lembra? Calcular a área de quadrado, a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Quanto medirá o lado menor do quadrado? Presta atenção. Quanto medirá o lado menor do quadrado? Tem como medir a área desta figura? São 3 exercícios dentro de um só. E lembra, o problema da matemática é sempre o português. Fique atento na pegadinha do professor. Exercício de número 3. Um pintor foi contratado para pintar uma sala retangular que mede 55 metros por 7. Para evitar que a tinta respingue no chão, ele vai forrar a sala com folhas de jornal. Quantos metros de folha de jornal ele vai precisar? Não se esqueça que aqui nesse caso, ele vai usar a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Para calcular a área do retângulo, eu calculo base vezes altura, certo? Questão de número 4. Quantos metros de tecido são necessários para fazer uma toalha para uma mesa que mede 300 centímetros de comprimento por 100 centímetros de largura?
Lembra mais uma vez, olha só, 300 centímetros de comprimento por 100 centímetros de largura. Essa mesa, ela é retangular. E para ser retangular, eu vou trabalhar para encontrar a área com a fórmula base vezes altura. Tem uma pegadinha aqui. A pergunta do professor é em metros, mas as medidas que o professor deu para vocês estão em centímetros. Como se transforma centímetros em metros? É com vocês. Questão número 5. Calcule a área de um quadrado que possui o perímetro igual a 24 centímetros. Calcule a área de um quadrado que possui o perímetro igual a 24 centímetros. Bom, aqui o professor não deu para vocês quais são os lados do quadrado. Para calcular a área, você sabe que vai precisar calcular lado vezes lado. Mas o professor não deu para vocês qual é o tamanho do lado desse quadrado. Mas eu dei para vocês o tamanho do perímetro, que é igual a 24 centímetros. Qual será o lado desse quadrado, hein? Lembrando que para encontrar o perímetro, eu somo todos os lados da figura. Se para chegar em 24 eu somei, quantos lados será que eu somei? Por quanto que eu vou ter que dividir 24 para encontrar um lado só? Presta atenção nisso, hein? É a única dica que eu vou dar aqui para vocês. Vamos lá. Essa é para ver se vocês entendem mesmo, hein? Questão número 6. Calcule a área de um retângulo cuja base mede 1.800 centímetros e a altura mede 9 metros. Não se esqueça que nós já trabalhamos isso. Quantos centímetros tem um metro? 1.800 centímetros. Representa quantos metros? Vai ser mais fácil transformar 1.800 centímetros em metros ou 9 metros em centímetros. Faz essa transformação e depois calcula a área. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Dica do professor: não calcula 9 vezes 1.800. Vai errar. Você vai precisar transformar ou os metros em centímetros ou os centímetros em metros para fazer essa atividade. Beleza? Mãos à obra. Para a questão 7, o professor fez uma conversão de uma figura não plana para uma figura plana. Eu peguei um paralelepípedo retangular e transformei ele em um planisfério, tá certo? E aí eu quero que vocês calculem a área de cada setor desse planisfério. Então aqui eu tenho o primeiro setor, o segundo setor, terceiro setor, quarto, quinto e sexto setor. Observe que o professor deu para vocês aqui apenas retângulos formam as bases e alturas descritas na imagem, certo? Então eu tenho aqui, ó,
24 centímetros, 17 centímetros. Certo? Ou seja, se o retângulo é igual, aqui do lado de cima, a unidade vai ser a mesma. E aqui desse lado de cá, a unidade vai ser a mesma. Já o retângulo menor, olha só, ele tem 5 centímetros e 24 centímetros. Aqui é 5 e aqui é 24. O outro retângulo menor tem 17 centímetros e 5 centímetros. Essas são atividades que vocês vão encontrar em atividades externas. Então eu quero que vocês fiquem bastante atentos com isso. Para o exercício, vocês vão pensar o seguinte, ó. Primeiro setor, vocês vão calcular a área desse aqui, desse setor. Esse primeiro retângulo aqui representa o primeiro setor, certo? O segundo setor, você vai calcular a área desse retângulo aqui, que está presente no segundo setor. O terceiro setor é a área desse retângulo aqui. Quarto setor, a área desse retângulo que você vai calcular. Quinto setor, a área desse retângulo. E para finalizar, a área desse setor aqui, certo? Exercício número 7, letra A. Qual é a área do setor 1 desse planisfério? Lembrando que para calcular a área do retângulo você trabalha com essa fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Número 7, letra B. Qual é a área do setor 2 deste planisfério? Lembrando que para a área eu calculo a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Qual é a área do setor 3 deste planisfério? Lembrando que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Qual é a área do setor 4 deste planisfério? Mais uma vez, a área é igual a base vezes a altura. Letra E. Qual é a área do setor 5 desse planisfério? A fórmula base vezes altura. Letra F. Qual é a área do setor 6 desse planisfério? A área é igual a base vezes altura. Não se esqueça que o professor pegou uma figura de 6 faces, tá? É um paralelepípedo de 6 faces, por isso ele tem 6 setores. Tem setores iguais e setores diferentes. Por isso você vai calcular individualmente a área de cada um deles. E na questão da letra G do número 7, qual é a área total da figura, somando todos os setores? Então você vai pegar o setor 1, mais o setor 2, mais o setor 3, mais o setor 4, mais o setor 5, mais o setor 6, para responder a letra G. Você vai precisar somar as áreas de todos esses setores para encontrar o resultado. Muito bem, pessoal. Com essa atividade, nós encerramos o nosso sábado letivo. Aproveitem bastante e não se esqueça, assista às aulas anteriores, vão estar todas no link da descrição. Preste bastante atenção, essa é uma aula de revisão, tá? São coisas que vocês já aprenderam e nós estamos repassando hoje e com o nível de 5º ano. Então presta bastante atenção para os exercícios. Também vou colocar no link da descrição e no grupo algumas dicas de uns professores amigos meus para esses cálculos, tanto da área do quadrado e do retângulo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Quem não entender, não deixe a dúvida ficar.
manda sua pergunta para o professor, mas tem uma coisa muito importante, hein? Você vai mandar a pergunta para o professor, mas tem que assistir a aula até o final. Não adianta nada o professor gravar 1, 2, 3 horas de aula e você não assistir até o final. Eu tenho aí feito perguntas surpresas dentro da aula e a pessoa tá mandando áudio para o professor tentando adivinhar qual foi a pergunta surpresa. Não tem jeito, você tem que assistir. Você não vai adivinhar qual é a pergunta surpresa sem assistir a aula. E tem muita gente me devendo leituras. Beleza? Então, boa aula para vocês e até segunda-feira. Eu voltarei.